nos convida e nos convoca a seguir os passos de Jesus. O reino dos céus está próximo. O mestre mandava aos discípulos que fossem de 2 em 2 nas aldeias, que ao adentrassem aquelas casas, saudassem o que estivessem presentes, dizendo: a paz seja convosco. E dissessem ainda: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino dos céus está próximo. Muitos se preocupavam, imaginando que esse reino celestial poderia surgir de que maneira? Observava o céu, imaginando que poderia haver algum fenômeno físico, onde o céu haveria de se abrir, onde haveria de descer luzes, ou então um trovão, algum fenômeno pudesse acontecer para marcar a chegada desse reino. Jesus, no entanto, não perdia a oportunidade de dizer que esse reino celestial está dentro de nós. E cada um de nós recebe e percebe esse reino à medida em que vai mergulhando em si mesmo, conhecendo a si mesmo e colocando em prática as lições desse evangelho maravilhoso, e que, pelo exemplo de Jesus, passamos a mudar o nosso caráter e passamos a mudar a nossa conduta pelas lições que ficaram registradas no Evangelho de Deus, porque Jesus trouxe o Evangelho de Deus aos homens. A mensagem do reino celestial estava agora aberta a todos nós. Mas ele havia nos dito: não espereis que esse reino seja manifesto através de trombetas, porque o reino dos céus está dentro de vós. E por diversas oportunidades, ele buscava, através de parábolas, falar da grandiosidade desse reino e, da mesma forma, da sua simplicidade. Porque o reino dos céus, na sua simplicidade, cada um de nós pode encontrar as portas e adentrar a esse lugar de bem-aventuranças prometido pelo Divino Mestre no Sermão do Monte, onde ele fala: bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Dentro dessas lições, nós vamos percebendo que tudo nos chama a uma mudança de postura e de conduta. Estar apto a participar e a adentrar esse reino dos céus significa mudar a nossa própria conduta, combater inclinações negativas que temos ainda, conhecer a si mesmo e, à medida que vá se conhecendo, identificar na presença do outro, o próximo, uma porta de acesso a esse reino divino. Porque a amizade que estabelecemos entre um e outro é bem aquele tesouro que Jesus disse estar escondido no campo. Porque se um homem descobre esse tesouro, ele vende tudo que ele tem, adquire aquele campo para encontrar esse tesouro. E quando a gente descobre que o maior tesouro que se pode ter na terra, aquele mesmo tesouro que o mestre dizia: buscar e ajuntar tesouros no céu, porque lá as traças não corroem, e os ladrões também não desenterram nem roubam. Então, não se trata de um tesouro material, uma moeda que muda de valor à medida que o tempo passa, mas o encontro de um amigo traz felicidade para dentro de nós. E se esse reino fala de bem-aventuranças, a felicidade que sentimos quando ajudamos alguém, quando abraçamos um amigo, quando ouvimos alguém que traz uma demanda de uma tristeza qualquer que carrega no coração, o que nós, da inspiração que verte da altura sobre cada um de nós,
Podemos dizer alguma palavra de consolo capaz de levantar a esperança no outro, que está triste, porque passa pelas dificuldades, pelas agruras, pelos problemas do dia a dia, mas não questões. Jesus orientava. Mas não vos preocupeis com isso. Buscai, antes de tudo, o reino dos céus e a sua justiça. E o mais tudo lhe será acrescentado. Vosso Pai sabeis do que tens necessidade. Não vos preocupeis tanto com o que haveis de vestir, com o que haveis de comer. A cada dia basta o seu trabalho, a cada dia basta o seu mal. E se a luta nos encontrou num momento qualquer da existência, as circunstâncias nos levaram a determinado problema, meditemos. Para cada problema há uma solução. Se Deus nos julgou dignos de enfrentar essa luta, por que escravejar contra ela? Se estamos passando por uma provação difícil, e todos nós passamos por dificuldades, por expiações, por erros cometidos lá atrás, se refletindo no dia de hoje, isso nos identifica também como irmãos, porque nós podemos olhar um nos olhos dos outros e saber, cada um carrega uma cruz invisível consigo. E nós não conhecemos o problema do outro, mas Deus sabe do problema de todos nós. E porque Ele nos disse, amai os vossos semelhantes, amai o vosso próximo como a si mesmo, amar os semelhantes. E nós ficamos buscando semelhanças uns nos outros e encontramos. Temos 2 olhos, temos nariz, boca. Mas, muito além da aparência física, temos problemas. Todos temos problemas. É bom que assim seja. Porque se nós buscamos um concurso, passar num concurso, se almejamos algum tipo de trabalho, nós temos que enfrentar a prova, não é? Então, por que provocar contra a prova que se é exatamente essa prova que nos abre possibilidade de alcançar aquele sonho? Quando surge a prova na nossa estrada, é a oportunidade de melhoria que está chegando até nós. Então, por que lamentar e chorar tanto ante a prova? Examinemos a prova, busquemos a lição. Nós já sabemos a lição. Busquemos em Jesus. Mas e se eu esquecer? Eu tenho o Pai Nosso na ponta da língua. E quando eu recordo a oração do Pai Nosso, é como se fosse um resumo de toda a doutrina do Cristo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas então foi hoje. A pessoa nos ofendeu, alguém me feriu, alguém me traiu. É a prova que eu estou enfrentando. A minha vontade de esconder, que eu fui exposto. Eu que sempre busquei ser digno, ser honesto, procurei trabalhar, procurei crescer, e de repente passo por uma vergonha como essa. Estou exposto. Tenho vontade de sumir, esconder debaixo da mesa. E eu busco na lição, a prova está na minha frente. E na hora da prova, o mestre está em silêncio, né? Nós viemos dos bancos escolares. O professor fala o tempo todo. Enquanto nós estamos brincando, fazendo uma algazarra qualquer, pensando que hora que é a merenda, né? Que hora que é o recreio. E brinca com um, brinca com o outro, e o professor dando aula, explicando, presta atenção, e chama atenção, mas nós deixamos passar a lição, preocupados com a merenda. Quem está tão preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? O mestre está explicando. Cada dia basta o seu mal, o seu trabalho. Presta atenção, vai cair na prova. Mas a gente não está muito preocupado com isso, né? Olhando o relógio, que hora que é ir embora, até o dia que chega a prova. Atenção, vamos guardar os cadernos debaixo da mesa, os livros. Pega uma folha em branco, coloca aí e ele entrega a lição. A prova. Chegou a prova. Uns começam a chorar. Meu Deus, o senhor não deu isso. E o mestre está em silêncio.
mas torcendo, pensa, esteja atento, lembre que lição. Alguma coisa você vai se recordar neste momento, que nós estamos aflitos. Nós estamos diante de um problema, mas existe solução. Recordemos a lição. E aí nós encontraremos a solução daquele problema. Ficamos pensando, mas por que surgiu esse problema na minha vida? A gente tenta olhar a prova do amigo do lado, mas as provas são diferentes. Embora a gente possa aprender uns com os outros, mas cada um experimenta, às vezes o problema é semelhante, mas cada um experimenta a prova segundo a experiência que desfrutou, as lutas que vivenciou, a educação que teve em casa, que só ele sentiu, porque o reino dos céus está dentro de vós. E quando o homem começa a descobrir isso, ele começa a enxergar Deus em todas as partes, nas pessoas, nas lutas, nas dificuldades. Se surgiu um problema, eu tenho uma solução. Não sei se eu tenho uma solução, se eu estou em desespero. Acalma teu coração. Por quê? Deus tem um fardo mais pesado para que os nossos ombros não sejam capazes de carregar. Então, se aquele problema surgiu naquele instante, naquele momento, será que fomos nós que criamos esse problema? Traição? Mas eu sempre fui fiel. Estou enfermo? Mas eu sempre me cuidei bem. Estou ferido? Injustiça? O mundo está cheio de injustiça, mas não de injustiçados. Porque senão Deus não seria justo. E Deus é justo. Sendo Ele justo, bom, bondoso, infinitamente misericordioso, nos pede, sede misericordiosos uns com os outros, e encontrareis misericórdia para convosco mesmo. Perdoe quem te feriu. Hoje estareis pedindo perdão pelos erros do passado, aqueles mesmos erros que a gente não se lembra mais, porque um vento de esquecimento desceu sobre nós, reencarnamos, é da misericórdia divina, da justiça e misericórdia. Como identificar justiça e misericórdia? Se a gente pensa em justiça, é uma situação que não se pode movimentar nem para lá nem para cá. Mas Deus também é misericordioso, então o que vem a ser? A reencarnação, oportunidade de reencontrar esses problemas que criamos lá atrás. E agora está na minha frente o problema. E o mestre está torcendo. Lembra, meu filho? O que eu falei, você é inteligente. Você tem amor no seu coração. Você vai descobrir. Mas, Senhor, dá uma dica. O amor cobre a multidão dos pecados. Basta essa dica. Então, o que nós devemos fazer? Amar. E eu vou simplificar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se nós identificarmos e trouxermos isso para a nossa... Sabe? Quem conversar conosco vai sair mais aliviado dos seus problemas, uma espécie de energia renovada, com mais esperança, com mais força. Eu estou passando pelo problema. Estou tentando esconder debaixo da mim. Não faça isso, meu irmão. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Se você acende uma luz, uma candeia, é para se colocar essa luz sobre o candeeiro, né? Aqui. Alguém acende a luz e põe debaixo da mesa, e estaremos aqui falando no escuro, né? Então, sendo todos vós, todos nós, a luz do mundo, quando surge o momento da dor, da vergonha, da prova, estamos expostos, porque a nossa luz está acesa. E todos olham. É uma espécie de crucificação, né?
Todos passam e olham o sofrimento, olham aquela dor, e uns meneam a cabeça. Ah lá, dizia que era tão forte, dizia que era, né, que conhecia a doutrina espírita, causa e efeito, conhecia essas leis, né? E agora está querendo fugir. Mas se nós perseverarmos até o fim, sereis salvos. Até o fim? Mas não há fim. Vivemos no mundo, desencarnamos, mas continuamos vivendo no mundo espiritual, entramos na fila, reencarnamos de novo, reencontramos ainda os desafetos do passado, os afetos também. As lutas, as dificuldades se repetem, e a repetição, muitas e muitas vezes, é que vamos nos tornando especialistas naquele caso. Sabe? Então, já não caímos em determinadas tentações. Porque de tanto repetir, de tanto sentir o sofrimento, identificar que por trás daquelas flores que eu julgava poder me aproximar, havia um precipício. Quantas vezes eu caí no precipício, querendo me aproximar daquelas flores? Mas agora eu já conheço, já passei por esse caminho, então eu vou manter uma certa distância. Então, todo problema que surge em nossa estrada teve em nós mesmos. Estamos reencontrando pessoas que nós nos juntamos em outras épocas, em outras vidas, e temos certas afinidades, e puxa, eu gosto daquela pessoa ali de graça. É um espírito afim que veio no seu caminho, é um amigo. Aqui, dentro do Centro Espírita Jerônimo Mendonça, que nós fizemos uma certa amizade, que estamos trabalhando juntos, sob aquela bandeira, e por isso sentimos-nos irmãos, né? Eu estou lá na Sociedade de Homens de Anjos, mas venho aqui e sinto o mesmo afeto, porque somos irmãos e a bandeira é a mesma, fora da caridade, não há salvação. Então, nós estamos buscando sermos caridosos, e que é a transcrição daquilo. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, a caridade nada mais é do que esse amor em movimento, sabe? Trazendo para o lado concreto esse amor que vibra dentro de nós. Porque se alguém pode dizer, tu me amas? Amo. Então, prova. Como? Que o amor é um sentimento. Você quer que eu compre um anel de brilhante? Será que isso prova o meu amor? Sabe? Então, é algo que se sente. Então, esses espíritos que têm afinidade, sentimos esse elo. Mas tem também aqueles desafetos. E que a gente, puxa, fui com a cara daquela pessoa, está trabalhando comigo lá, no mesmo emprego, ou então nasceu o mesmo com ele. Por quê, gente? É uma ideia, mas a gente está sempre em briga. Ou às vezes é o pai e o filho, ou a mãe e a filha, que de repente entram em brigas. E a gente fica sem saber como solucionar essa questão, se de repente estabelecer dentro das paredes de um palácio. Uma verdadeira guerra de trincheiras, de falas que magoam, que ferem. Por quê? Se é mãe e filha, se é pai e filho, por quê? E nós ficamos lembrando. Ora, o reino dos céus não está próximo? O mandamento não é amar o seu próximo? Quem está mais próximo? Senão aquele de dentro de casa. Aquele que divide lá o copo de suco na mesma mesa. Porque, às vezes, nas reuniões de desobsessão que a gente observa, espírito tão voltado à vingança e à ira e à revolta, e diz, eu vou destruir a vida, não vai progredir. Não está vendo. Eu já o identifiquei, agora vocês vêm colocar nome dele aqui no livro, vocês não conhecem quem é. Você não sabe o que ele fez comigo, com os meus sonhos, com a minha vida. Meu Deus, por que tanto ódio assim? Mas Jesus dá um exemplo. Ele fala,
Olha, a vossa justiça, isso é para as reuniões mediúnicas, tem que exceder a justiça dos homens, dos sacerdotes, dos fariseus. Se vocês cumprimentam somente aqueles que vos cumprimentam, o que é que fazeis de mais com isso? Os criminosos também cumprimentam aqueles que eles consideram. Os assassinos têm aqueles a quem ele ama, às vezes é a mãe, às vezes é um filho. E se você o coloca em xeque e fala, poxa, mas você gostaria que o seu filho seguisse esse mesmo caminho de crime? Não, meu filho não. Quero que meu filho... Mas, então, por que você está seguindo? Não, eu amo meu filho, veja. Então, o amor está dentro de cada um de nós. Ainda nas pessoas mais perversas. Por isso, é pelo caminho do amor que se consegue resgatar. Mas se não de obsessão, de desobsessão, percebe-se um espírito tão voltado à vingança e tão, com tanto ódio, meu irmão, surgiu isso. Porque a gente só fica magoado com alguém quando a gente ama muito aquela pessoa. Não, eu não. Você me traiu. Você não. Você. Os meus projetos, tudo isso em relacionamento em que nós estamos agora, faz isso aquele amor adoece, se transforma em ódio. O que é o ódio? O amor que adoeceu. Como resgatar isso? Se não, demonstrando Deus me perdoa. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava louco. Eu não imaginei que ia doer tanto você assim. Por favor, me dê uma outra chance. Vamos nascer novamente. Quem sabe, como irmãos, ou parentes, ou algum dia venhamos a nos encontrar e nos relacionar de novo. Estou arrependido. Eu não aceito o seu arrependimento. O que você fez, você haverá de pagar. Aí ouvimos Jesus falando com Pedro, embainha tua espada, Pedro. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Todo mal que desejamos ao outro volta-se contra nós. Essas provas difíceis que estamos enfrentando agora, a expiação, um corpo adoecido, um problema que não há solução, ainda, com a ciência, é uma expiação de um mal praticado lá atrás. É estar experimentando a dor que é da justiça, mas também é da misericórdia de Deus. Experimento passar por toda essa dificuldade, mas o meu próprio corpo físico serve de espécie de expurgo, uma igreja onde se haverá de expurgar esse mal que está no meu perispírito e pelo sofrimento, pelo sacrifício do corpo físico, uma doença incurável, por exemplo, esse espírito desencarna, mas curado pelo tempo de vida que passou ali suportando aquela enfermidade, aquela dor. Então, nós vamos vendo que encontramos as pessoas que nós amamos, encontramos também aquelas que estão desafetos, encarnados, e no mundo espiritual também, inúmeros espíritos a nos rodear, sintonizados com a nossa maneira de sentir, com a nossa maneira de pensar. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, qual o fruto das nossas conversações? Como é que a pessoa sai depois de bater um papo conosco? Está animado ou sai revoltado com o governo, com as coisas que estão tudo erradas, vontade de meter o pé e tal? O que é que a nossa palavra está fazendo? Nós estamos destruindo, nós estamos edificando.
nós estamos agindo de forma caridade, não é só dar a cesta básica. Chega uma pessoa aqui no centro Espírita Jerônimo Mendonça, chorando. E a senhora, puxa, deve estar passando por alguma coisa. Ô, meu irmão, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que bom te receber aqui na nossa casa, nós te esperávamos há tanto tempo. Primeira vez que eu venho aqui, e você sinta-se em casa, aqui é sua casa também, cada um aqui é seu irmão, eu vejo que você chora, mas todos nós choramos também. Então somos irmãos, não precisa abrir seu coração para mim, Deus sabe o que se passa. Fique aqui, tome um passe. Um passista não passa, precisando se equilibrar, mas eu não sei o problema, não importa. Põe as suas mãos, faça a sua prece. Mas Deus sabe o problema daquela pessoa. E haverá de dar algum tipo de socorro imediato, aliviando-lhe aquela aflição, aquele desespero que está sentindo. Porque uma pessoa que está frente, também a pessoa chorando, não, o que você está vendo? Ó, me dá o seu nome aí, eu vou te pôr na lista, te passo uma cesta básica. Ele falou, estou precisando de cesta básica, meu amigo. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu sofro a dor da indiferença. Estou sofrendo indiferença dentro de casa. Estou lá, mas é como se eu não existisse, como se eu estivesse desencarnado. Ah, então não é cesta básica, não. Puxa, então o que você... Ah, eu preciso falar com alguém. Então eu entrei aqui, sentei aqui, tal. Vocês não me conhecem? Você acha que eu não te conheço, mas eu te conheço. Eu não me lembro também, mas em outras vezes talvez já tenha se encontrado. Né? O acaso não existe. Então seja bem-vindo aí. Abra seu coração. E a gente escuta, autonomia fraterna. Fica pensando, meu Deus, esse moço está me contando uma história que eu vou chamar outra pessoa para atender ele. Porque, afinal de contas, eu carrego, eu estou passando pelo mesmo problema dele, lá em casa. Meu Deus, por que me chamaram logo a mim? Mas a gente não fica sem jeito de sair da terra daquela pessoa, mas o Cristo sopra no seu ouvido e diz, amai o vosso semelhante. Você está pensando que eu estou falando de semelhança física? Fala de você mesmo. Fala da sua dor. Fala dos desafios que você procura. Fala duas gotas do Evangelho. Como é isso? Pega o Evangelho, o Novo Testamento, abre ao acaso, igual onde o seu dedo bater, ele lê 2 versículos e medita. Aquilo ali é remédio, hein? Medita do problema que você está passando. Quando você fizer a reflexão, de repente, uma luz surge. E você falando para si, como se falasse para você mesmo, consola o coração do outro. E às vezes, aí você tomou a iniciativa, começou a falar de determinação, falou, puxa, você não sabe o quanto você me ajudou. Mas o que eu falei? Puxa, olha, você me salvou. Eu estava em ponto de entrar em desespero, fazer uma loucura. Mas isso que você me falou, mediunidade, gente. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Somos semelhantes. Nossos problemas são semelhantes. Então, quem sobre ingratidão, sobre indiferença, senão aquele que está passando por isso. Ele começou a resolver a prova. Já fiz 2 questões. Ainda não terminei, não. Fiz 2. Mas dessas 2 eu posso compartilhar com esse que está passando pelo mesmo problema. Isso é mediunidade. Os espíritos sopram e a gente fala, o outro te abraça, e você sai com o seu problema. Eu acho que sei como é que eu vou agir. A minha vontade era sacudir aquelas pessoas ali que estão no mesmo lar, que é a minha família, e falar, ó, vocês precisam mudar, não é possível. Não, vocês vão ficar me ignorando assim desse jeito. Mas Jesus falou com os discípulos assim, o reino dos céus não será conquistado como o reino dos homens. Porque
Em toda a história humana, os reinos são conquistados à base da violência. O reino dos céus não será assim. Mas o que fazer, então? Caridade, segundo entendia Jesus. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. E ele respondeu. Os Espíritos responderam. Caridade, conforme entendia Jesus. Perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições do outro e benevolência para com todos. Então, nós temos que buscar esse caminho aí. Eu disse, eu sou o caminho. Caminho da verdade na vida. Vida dos encarnados, vida dos... Tudo é vida. Alguns encarnados, outros desencarnados, perguntavam ao Chico, ô Chico, você já está de idade, e aí você pensa que vai desencarnar quando? Você acha que o trabalho já está pesado para você? Eu falo, não, meu irmão. Eu quero trabalhar até o último suspiro da minha vida. Porque desencarnar é entrar na fila para reencarnar de novo. Então, eu quero, não estou com pressa para voltar para o mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual já interage conosco. É mesmo? Pô, mas eu não sou médium, eu não... Você que não deu conta ainda disso. Você vê os espíritos. Quando chega em casa, muito cansado, deita e dorme. E sonha. Hã? Ué, você não estava com o olho fechado? Como é que você continuou vendo? Nossa, me vi num lugar maravilhoso. Tinha um senhor que fazia o grupo de estudo conosco lá. Eu esqueci o nome dele. Ele era cego e participava, ele era professor da universidade lá do UFJF. E participava do nosso grupo, e a esposa dele falou assim, poxa, que bom que ele gostou daqui, que aqui a gente conversa, a gente fala dos ensinamentos do Cristo, e a gente consegue enxergar, aplicar na nossa própria vida e tal. E ele participava, muito inteligente, acho que era professor de filosofia, não sei. E ele, então, participava conosco lá, desse grupo. Era cego, não enxergava. De vez em quando ele interrompia, porque tinha que tomar uns remédios lá, durante aquela uma horinha que a gente ficava em estudo ali, a esposa dava um monte de remédio para ele e tal. Ele participou conosco lá um ano e pouco. Aí, certa feita, ele adoeceu e foi pro hospital. Estava mal no hospital. E o meu sogro falou, vamos lá dar um passe nele, Wesley? Eu falei, vamos. E fomos lá dar o passe. Ele fez a prece, eu dei o passe e tal, e ele estava sentindo muita dor, né? Mas depois que nós demos o passe, ele deu uma acalmada. E nós voltamos para casa e tal. Aí passou uns 3 dias, ele desencarnou. Ele desencarnou e eu fui lá no dia do enterro, lá dele e tal. Mais uns 2 dias ou 3 dias, eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava num lugar grande, assim, parecia um pátio mesmo, assim, era muitos prédios em volta, e uma biblioteca, as pessoas sentadas numa espécie de jardim, né? Eles conversavam, debatiam e tal, e eu acho que era o nome dele, acho que era Zé. Ele falou comigo, ô Wesley, que bom que você veio, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele me mostrou as bibliotecas, eu falei, mas que lugar bonito, rapaz, e tal. Ele falou assim, não, você ainda não viu nada. Eu quero te mostrar uma coisa. Aí me levou no centro dessa praça, e lá tinha uma imagem esculpida de Jesus, aquela imagem que ele está no horto, nas oliveiras, no Monte das Oliveiras, em oração. A gente já deve ter visto aí em quadros, né? Ele ajoelhado antes de ser entregue, né? De ser preso. E ele está em prece, essa imagem, um tamanho real de Jesus ali. E ele falou assim, olha, aqui eu queria te mostrar, era uma espécie de lugar, parecia um chafariz, né, com águas em volta, e essa imagem esculpida numa pedra diferente, de maneira que eu falei, puxa, mas que lindo isso aqui, José. E ele falou assim, você não viu nada, toque na imagem para você ver. E quando eu toquei na imagem, ela mudava de cor, ela ficava alaranjada, depois mudava para o azul. E eu falei, aí ele olhou para mim, e aí ele não chegou e falou, oh, aqui no mundo espiritual já estou vendo, né? Começou a mostrar um monte de coisa para ele. Você está enxergando.
para mostrar que no plano espiritual a vida continua, né? Se expurga a expiação de um erro lá de trás, e a gente abre os olhos no mundo espiritual curados, se soubermos passar pela prova, ou pela expiação. Então, reencarnar significa nos relacionar novamente, estarmos em relação com o outro. Pode ser relação de amizade, relação de trabalho, pode ser uma relação de marido e mulher, de namoro, né? Vários tipos de relacionamentos. Mas quanto mais essa proximidade, quanto maior a possibilidade de nos trair um ao outro, de nos ferir um ao outro. Daí o perdão, porque não há relacionamento, a pessoa vai te ferir. Uma hora por maldade, às vezes não, por fraqueza. Mas Jesus, os discípulos lá, quase todos fugiram, Pedro negou, o próprio Judas, aquele que molha o pão comigo aqui na vasilha, que haverá de me trair, ou seja, a tal proximidade, a intimidade deles, né? A pessoa comia na mesma mesa ali, então nós estamos dentro de casa e o reino dos céus está próximo, porque o próximo mais próximo é aquele, e se houvesse desavenças, às vezes, dentro daquele lar, onde a gente citou esses exemplos aqui, é por conta de lá de trás. No passado que nós já nos esquecemos, graças a Deus, mas, no fundo, um amor ainda que existia, e esse esquecimento não foi. Houve uma atração, nos relacionamos, nos casamos, tivemos filhos, estamos ali, de repente, volta de novo toda aquela efervescência, aqueles problemas, aquelas confusões todas, e a gente não entende por que nós estamos passando por isso. Por que a minha família está se desmoronando? Não, a família não é sagrada. Não temos que cuidar um do outro. Você é o provedor do lar que está trazendo o alimento, o dinheiro para pagar as contas. Acabou o dinheiro. O amor tem vínculos com o dinheiro. Nós também somos provedor da paz. Quando entrares em uma casa, o Cristo dizia, a paz seja convosco. Podemos estar em conflito, mas sendo paz, a paz estando conosco, nós irradiamos de alguma forma essa paz que passa a contagiar quem está do seu lado. Parece difícil de pensar nisso. Então vamos inverter? Se eu começo a irradiar aqui revolta, ódio, inversão, e começo a falar meio gritado, daqui a pouco você perde a paciência também, começa a gritar, daqui a pouco nós estamos quebrando aqui o centro. Não há um contágio? Quando as pessoas se desequilibram, aquele negócio parece que vai é uma espécie de epidemia, uma pandemia que vai tomando conta. Se toma conta de poucas pessoas, também toma conta de muitas pessoas. E o desequilíbrio se estabelece. E Paulo falou, sois rodeados por uma nuvem de testemunhas e não sabeis. Quem são essas testemunhas? Os espíritos que vibram na mesma frequência nossa. Se é de revolta, quem que você acha que está junto conosco? O espírito revoltado também. Com ódio, com raiva, querendo violência. E não nós, porque eles não têm como esmurrar alguém. Faz isso crescer em nós de tal forma que, de repente, nos sentimos poderosos. Porque eu já tinha algo de violento em mim em outras vidas, aquilo de repente aflorou. E agora eu me sinto poderoso, que ninguém me levante a voz, o tom para mim, que eu vou fazer com que ele abaixe o tom, mas na base da pancada. Porque esses espíritos que estão somando comigo me dão me fazem crescer em proporção que parece que eu sou um gigante. E aí, se a gente for deixando levar por esse sentimento, porque, de certa forma, a pessoa se sente poderosa, então ele acordou lá o seu passado, começou a refletir, voltou a ser aquele mesmo homem lá, violento, lá de trás.
que entrava nas aldeias, que incendiava, que punha fogo, que não respeitava ninguém, que feria. Então, esses espíritos fazem simplesmente assoprar a brasa que estava quase se apagando por conta dessas lições do Evangelho, da mansidão, sede manso como as pombas, prudente como as serpentes. Prudência da serpente. Porque se a serpente está ali, se ela percebe que alguém está passando, se não vai te atacar, ela se afasta. Ela só vai te atacar se você vir ali com o pedaço for para cima e aí ela vai te atacar. Mas a mansidão das pombas e a prudência das serpentes. Tá? Então, a gente recorre à oração, porque a oração nos acelera, como se fosse um refrigerante que nos acalmasse. Quando a gente toma um passe aqui, puxa, mais leve, né? Então, é um passe. Um papo, uma conversa também é um passe. Quando você conversa com alguém, que você estimula a pessoa, olha, você vai vencer, não desanima não, eu já passei por isso. Você não está dando um passo. A sua voz. Jesus não corava conversando com os outros, e às vezes à distância ele dizia, pode voltar, centurião, seu servo já está curado. O centurião foi procurar o Cristo, e um servo dele estava doente, né? E ele, Senhor, não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Mas se disseres uma palavra, eu sei que o meu servo será salvo, porque eu sou um homem de autoridade. Então, se eu falo com um soldado, faça isso, ele vai fazer. Eu não preciso olhar, porque eu sei que ele é leal a mim e ele cumpre a minha ordem. Então, Senhor, se disseres uma palavra, eu sei que meu servo será curado. Era um servo, gente. Não era nem filho dele. Será que esse homem tinha filho? Será que ele considerava aquele servo como um filho? Devia considerar, porque um homem da guerra, um homem do centurião romano, um cara que era acostumado ao combate, de repente chega ali pedindo socorro para um servo lá da casa dele. Jesus fala, olha, põe a mão no ombro do centurião e fala, com os sacerdotes, com os fariseus, os anciãos do povo, todo mundo que estava ali, os discípulos, em toda Israel, eu não vi fé tamanha como deste homem. Ele compreendeu, dizendo, se tu disseres uma palavra. Então, veja, não há necessidade nem de você ir, mas a nossa oração, o nosso pensamento em favor de alguém que está lá em outra cidade. Na velocidade do pensamento, a gente fecha os nossos olhos e pensa numa tia que está doente em tal lugar. Por este canal, flui o nosso amor, impulsionado pela vontade e pela nossa fé. Isso chega até ela. De repente ela me liga. Ô Wesley, senti vontade de te ligar, estou sentindo uma alegria aqui. Puxa, tia, eu pensei em você aqui agora também. Aí não dá conta de como é que acontecem essas coisas. Mas há um caminho visível onde acontecem todas essas coisas, esses fatos reais, que se a gente começar a abrir aqui, cada um vai, puxa, já aconteceu comigo. Ah, isso aqui também já, puxa, nesse dia eu pensei uma coisa, minha esposa falou de lá, né? Falou aquilo que eu tinha pensado, uma espécie de eu penso, eu falo, que engraçado, você falou exatamente o que eu estava pensando aqui. Né? Então, há uma comunicação que vai além da palavra. Então, Jesus falou assim, não é pela força de falares que sereis ouvidos, né? A vossa justiça tem que superar a dos sacerdotes, dos fariseus, porque não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrareis no reino dos céus, mas aquele que faz aquilo que eu vos mando. Me chamais mestre, mas não fazeis o que eu vos mando fazer? Que sentido está nas palavras? Mas a partir do momento que a gente começa a cumprir, né, segundo o ensinamento que ele nos deixou, já estamos por segui-lo. Ele entra no barco e fala com os discípulos e com a multidão que estava nas areias da praia lá do mar da Galileia. O reino dos céus é semelhante a uma rede que um homem atira sobre o mar e depois puxa.
e dali ele extrai peixes bons e peixes ruins. Os bons ele separa, os ruins ele atira novamente ao mar. Peixinho pequeno. Então, da mesma forma, o reino dos céus é assim. E o Pedro, que estava junto ali, havia tentado pescar, não pescou nada a madrugada toda, que os pescadores saem de madrugada, né, para poder pescar. E Jesus fala, vamos novamente ao mar buscar os peixes. Dessa vez você vai conseguir. E Pedro fala, mas não, essa hora do dia é mais difícil, não. Mas sobre a sua palavra, Senhor, eu irei. Ele foi e mandou que atirasse a rede para o lado direito. E ali puxou tantos peixes que parecia que a barca ia afundar. E nós ficamos refletindo, mas que comparação mais estranha é essa? Como é que o reino dos céus pode ser semelhante a uma rede? Rede? Agora nós começamos a entender negócio de rede, de internet, né? Qual que é a senha do Wi-Fi? Me dá a senha do Wi-Fi, eu mando uma mensagem aqui, todo mundo que está ligado nesse mesmo grupo do WhatsApp recebe de instantâneo, não é isso? Eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai Celestial fala, o que eu falo é o que eu estou ouvindo dele. Porque não tinha ideia, como é que pode ser? Ah, então Jesus é Deus, né? Ué, como é que pode ser Deus se ele ensina ao Pai, o Pai que está no céu, o Pai nosso que estás no céu, o que ele me diz, isso eu falo para vocês, não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, que também é o vosso Pai, né? E quem é minha mãe, quem são meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então, ser da família de Jesus, estar nesse reino dos céus, é uma atitude de cumprir a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Mas não está lá no Pai Nosso? Eu falei que era um resumo? Vai cair na prova, e nós não podemos, nós já erramos muito. Não podemos errar. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lá no plano espiritual, nos planos superiores, a vontade de Deus é instantânea. Mas na terra a gente já faz a nossa vontade, né? Deixa que eu dirijo, Pai. Deixa que eu dirijo, já sei dirigir a minha vida. Deus fala, deixa, meu filho, você ainda não fez 18 anos. Não quero dirigir assim mesmo, Pai. Como ele não impede o nosso livre-arbítrio, e a hora ele fala sim. E a gente dirige. E aí acontecem alguns acidentes na nossa vida, e a gente chora. Fala, meu filho, quando você fizer 18 anos, seu pé nem alcança o freio. O que você acha que você bateu? Você não tem a disciplina de se frear. Se alguém te fere, você já quer agredir. Se alguém te ofende, você quer ofender de uma forma ainda mais. Cadê o freio do automóvel? Entendeu? Então, você precisa crescer. Então, quando ele diz não, quando ele diz sim, tudo está bem. O relacionamento está bem, o emprego está bom, está tudo legal, todo mundo está se dando bem, né? todo mundo está agindo bem, com muita amizade, tudo flui bem. É Deus dizendo sim. Estamos vendo isso acontecendo, né, à nossa volta. Agora, quando ele diz não, aí é um revés da fortuna, eu perco tudo que tinha, e eu entro em aflição, o relacionamento desgringola, né, a esposa quer separar, a filha brigou, não fala mais contigo. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É o fruto. O fruto que você entregou lá para trás. Qual o resultado? Qual o fruto das nossas conversações? Eu falei aqui. Tudo que a gente faz é um fruto que a gente entrega. Então, se a gente entrega no relacionamento o perdão, lembra da caridade segundo entendia Jesus? Perdão. Vamos encarnar. Já estamos nos relacionando aí. Um dia alguém pode me ferir. E eu devo perdão. Mas quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? Não, Pedro. Não entendeu nada. O perdão é importante para quem perdoa. Ah, é? É, você não tá ferido? Você não está com dor? Você não quer melhorar? Perdoa. Então, perdoar e tal, você vai continuar paralítico? O que é mais fácil de dizer? Natanael,
Toma a tua cama, levanta-te, anda. Ou dizer, os teus pecados estão perdoados. Tem gente que pensa, não, é mais fácil dizer os pecados estão perdoados, né? Porque pôr um paralítico de pé, isso aí é milagre, isso é coisa de sobrenatural, não tem nada de sobrenatural. Todas as vezes que Jesus curava, ele dizia, os teus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo. Vai e não tornes a pecar, não era assim que ele falar? A gente ficou impressionado com o milagre, com aquela bucha, aquela fruta material. Mas a pessoa, às vezes, não se curou espiritualmente. E assim que saiu, se foi curada da lepra, foi para as tabernas, bebeu tudo que tinha que beber, e foi lá e espravejou toda a família, porque puseram ele para fora de casa, porque ele estava com lepra, né? Atiraram no vale dos leprosos lá, e eles falavam, mas foi para isso que Jesus te curou? Cadê os outros 9? Um só leproso voltou para agradecer Jesus, né? Diz, cadê os outros 9? Não foram 10 que foram curados? Ele falou, vai, meu filho, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então, o sinal, toda a enfermidade que nós viemos passando, é sinal, fruto de um pecado, de um cometido lá atrás, que está agora, refletindo agora, sabe? Então, se nós estamos passando por uma situação tão difícil, imaginemos o seguinte, é fruto que... Quando a gente entrega um fruto e a pessoa experimenta, ela fala, nossa, você me deu limão? Ele fala, não, isso é laranja. Mas era limão. Porque eu não experimentei o fruto. Eu só entreguei. E ela foi limão. O fruto, o que o fruto carrega, gente? Sementes, né? Aí ela experimentou aquele fruto. Aquela semente caiu no terreno dela. E haverão, depois de algum tempo, crescer aquelas sementes, gerar uma árvore, e haverá, depois de algum tempo, dar frutos. Quem é que deve recolher esse fruto? Quem entregou o primeiro fruto? Eu. Eu sou tanta amargura lá no meu lar. Por isso, tanta dificuldade. Porque eu estou recolhendo o fruto, experimentando o sabor, falando, nossa, como é que é amargo, hein? Não é que é amargo mesmo? É da justiça de Deus. A cada um segundo as suas obras. Aquele que planta é quem haverá de colher. Então, se nós estamos plantando pimenta, alguém chega e fala assim, meu amigo, quanta pimenta aí, quantas coisas de pimenta, você vai comer isso tudo? Aqui não precisa de pimenta não, ué. Ué, você está plantando para quem comer? É para você mesmo. Você vai aguentar comer isso tudo? Então, com a medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. O fruto que nós entregamos, nós daqui temos uma outra encarnação, se não nessa, na outra, haveremos de experimentar a amargura daquele fruto. Então, perdão das ofensas. O perdão é bom para quem perdoa. É um remédio que ele está tomando. Eu estou livre, perdoando. Olha, o problema está contigo agora. Pois é. Pensa o seguinte, experimentou o limão, foi amargo, ok. Mas eu vou entregar uma outra fruta. Vou ser paciente, não vou gritar. Vou absorver essa amargura que ela está me trazendo, que eu sei que é coisa que eu semeei para trás. Eu sou tolerante, eu sou paciente, eu faço uma prece à noite para que ela me compreenda melhor, para que ela veja que eu estou mudado. Também são frutos que estão. Agora é mexerica. Sabe? Agora é morango. Agora é jabuticaba. Ela experimenta. Ela está me entregando limão amargo, mas está experimentando agora o fruto doce da tolerância que eu estou integrando. Não grito. O reino dos céus não será conquistado na base do grito, da violência, conforme os reinos são. Não, não. O reino dos céus será conquistado pela amizade, quando nós conseguimos fazer do outro um amigo. Eis o reino dos céus na terra, porque estamos fazendo agora a vontade de Deus, assim na terra, como no céu. Indulgência para com as imperfeições. Se nós estamos encarnados, somos espíritos imperfeitos e evolucionados. Então, perdão que é remédio para nós.
Indulgência para com a imperfeição dos outros. Nós também estamos imperfeitos. Vamos necessitar da indulgência dos outros. Então, devemos aprender a lidar com isso. E a benevolência para com todos, mas ele não é do meu partido político. Benevolência para com todos. Não, não, mas ele não torce para o time que eu torço. Benevolência para com todos. Ah, mas a opção sexual dele é diferente, eu não concordo. Benevolência para com todos. Perdão, indulgência, benevolência. A caridade conforme entendia Jesus. O reino dos céus está próximo. Basta que nós mudemos as nossas posturas, a nossa conduta, trabalhar nessas tendências negativas que ainda trazemos conosco. E assim o reino dos céus dentro de nós, ainda que esteja conflito à nossa volta, o paraíso haverá de se estabelecer sobre a terra. Porque a moeda do mal passa a não existir. Você não pode pegar o mal e eu te entrego o bem. Ué, mas e o mal que eu te entrego? Eu perdi o valor, meu amigo. Essa moeda aqui não vale mais nada, é tostão, né? Não vale mais, isso aqui não vale mais nada. Hoje nós negociamos com o real. E o bem é real. Então, que nós possamos ter essa capacidade. E a primeira vez que eu assisti uma palestra do Jerônimo Mendonça na internet, ele falava sobre a alegria. E para concluir as nossas palavras, identificando já que esse reino dos céus está ao alcance das nossas mãos, porque é pelas mãos que fazemos a caridade. Mas e quem não tem movimento nos braços? Pode dar demonstração de paciência, né? De tolerância, de um olhar amigo. Existem olhares que vão muito mais além do que as palavras. A pessoa nos pede socorro no olhar, porque ele não tem coragem de pedir socorro. Ele não consegue manifestar isso, articular isso. Então ele olha pedindo socorro. E a gente, de alguma forma, o envolve. Então, se eu não tenho o movimento das mãos, dos pés, eu o envolvo com um olhar de tolerância, de compreensão, de amor, né? Uma mãe, quando ela tem um filho, ele se sente o amor dela jorrando sobre ela. Aí, para fazer um contraponto, quando alguém te olha com um olhar fuzilante, com raiva, você também sente aquele dardo. Chega em casa, desarranja seu intestino. Gente, o que aconteceu? Uma carga que alguém, com tanto ódio, aquilo. Nossa, como é que me afetou isso? Eu não comi nada diferente. Entende? Veja como é que atinge. O que dirá o amor, que é muito maior. Então, um olhar amoroso, né? Quando você passa para alguém, e se a gente fizer um gesto desse, haveremos de ajudar muitas pessoas, ser caridosos. E aí Jerônimo Mendonça dizia sobre a alegria, como o homem deitado na cama, né? O gigante deitado, né? Falando de alegria. E eu triste? Não posso. Meu Deus, que lição grandiosa. E passando por essa dificuldade toda, e ele falando de alegria. E aí levaram ele no Chico uma vez, né? Ele com uma infecção, sangrando, levaram no avião, chegou lá na cama, e o Chico falou, gente, o Jerônimo chegou e tal, e aí trouxeram ele até a presença do Chico, e o Chico falou assim, eu gostaria muito que vocês fizessem uma fila aqui e tal, viessem aqui dar um abraço, um beijo no Jerônimo e tal. E ele falou assim, poxa, você sabe que eu estou desencarnando, eu vim aqui que eu queria te ver pela uma última vez, você sabe que eu estou com um problema. E o Chico falou assim, o que os médicos disseram que você tem? Ele falou assim, eu tenho um problema renal, ele falou o termo lá que os médicos tinham passado para ele. E o Chico falou, não, você não tem isso não, meu irmão. Você está sofrendo, sabe de quê? De coitadinho. Porque todo mundo olha para você, coitadinho, coitadinho, coitado, né? Coitado. E a gente vai ficando coitado. A gente vai durando. Sabe? É aquela coisa. Falei, você não, você vai dar exemplos de alegria, de coisa. E todo mundo foi lá, abraçava e beijava ele. Ele saiu dali e começou a fazer palestra, deitado na cama né, ele era conhecido como o gigante deitado. E falando sobre alegria. E numa poesia de Maria Dolores, para encerrar, chama-se Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Por toda parte desabrocham flores, por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar.
A água da fonte é carinho no coração da terra. E o próprio grão de areia de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mais que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimente a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo com lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e de luz. Que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça, nos dando coragem para levar essa mensagem agora tocada e estocada em nosso coração, onde quer que nossos passos nos levem. Que Deus nos abençoe. Obrigado.